Jesus! Bom dia, amados irmãos! Hoje nós vamos desfrutar da quarta-feira da terceira semana do alimento diário, que tem como título a importância de se manter saudável. E o ler com oração de hoje está em Salmos 40, versículo 10, que diz assim: Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Ó Senhor Jesus, não nos deixe, Senhor, ocultar a tua justiça. Ó Senhor Jesus, mas possamos, Senhor, proclamar a tua fidelidade e a tua salvação às pessoas. Ó Senhor Jesus, não nos deixe, Senhor, esconder, ó Senhor Jesus, a tua graça e a tua verdade, mas que possamos expressar no nosso viver diário, ó Senhor Jesus, esse viver de justiça. Ó Senhor Jesus, que o nosso coração, Senhor, não venha ocultar essas coisas, mas que possamos estar expressando, ó Senhor, no nosso viver, tendo um viver de piedade. Ó Senhor Jesus, possamos, Senhor, mostrar, Senhor, para as pessoas a tua tão grande graça, a tua verdade, a tua justiça e a tua fidelidade. Ó Senhor Jesus, e também a tua salvação, essa salvação que chegou até a nós, ó Senhor Jesus, e que precisamos levar às pessoas. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a ter esse viver de realidade. Ó Senhor Jesus, um viver que expressa a tua justiça. Senhor Jesus. Amém, amados. O título da quarta é A Manifestação da Verdade, um viver de justiça. Quando atestamos que a Bíblia é a única verdade, muitos se opõem, defendem que cada um possui sua própria verdade e dizem que o ensinamento da Bíblia está ultrapassado. As pessoas podem até discutir isso, mas, quando nosso viver manifesta a realidade divina que está em nós, esse viver de justiça silencia toda discussão. É por isso que um dos itens que provam a veracidade dos vencedores em Apocalipse são as vestes de justiça. Esse trecho não discute a respeito da verdade, mas revela que a manifestação da verdade é a justiça. Aleluia! Ninguém consegue falar nada contra a justiça manifestada em nosso viver. Talvez contra o ensinamento da verdade alguns ainda possam argumentar, mas ninguém consegue discutir sobre a realidade manifestada em nosso viver. Mas, se o viver de uma pessoa for caótico e estiver em desordem, isso prova que sua verdade não é uma verdade genuína. Provamos nossa verdade pela justiça que vivemos. Por isso é muito importante exercitar-nos pessoalmente na piedade, isto é, mostrar a justiça em nosso viver. Se alguns pensam que não passarão pelo julgamento de Deus, estão muito enganados. Todos passarão pelo juízo de Deus, tanto vivos quanto mortos. Querido leitor, nesse período da aurora, pregue a palavra, inste. Chegará o tempo em que as pessoas não suportarão o ensinamento saudável, ou seja, ouvirão apenas aqueles que falam o que elas querem ouvir, o que lhes é agradável, a fim de atender às suas cobiças. Ó Senhor Jesus! Contudo, não estamos aqui para agradar a homens. O fato de as pessoas recusarem-se a dar ouvidos à verdade significa que escolherão o caminho mais fácil, ou seja, de ouvir fábulas, palavras que não as comprometem e que não lhes digam para sair e pregar o Evangelho. Tudo se resume a apenas ouvir. Todos gostam de ouvir, mas no momento de executar, de trabalhar para Deus, ninguém se dispõe. Com isso, vemos que o ensinamento saudável nos dá saúde, nos dá vida para crescimento e para executar o plano de Deus, para colocar a economia de Deus em ação. Lemos que Paulo impôs as mãos no jovem Timóteo para que o dom de Deus lhe fosse dado. Nesse trecho, o apóstolo encoraja Timóteo, lembrando-o de que Deus não nos tem dado espírito de covardia,
mas de poder, de amor e de moderação, ou de sobriedade. Querido leitor, o Senhor não nos deu espírito de covardia. Estamos na era do Espírito, e especialmente no momento da aurora, um momento único, singular, em que os 7 espíritos descritos em Apocalipse atuam na igreja, isto é, o Espírito atua com sua força total. Aleluia! Podemos ver esse poder na colportagem dinâmica, que revolucionou a colportagem tradicional, intensificando ainda mais o alcance da palavra. Não podemos ficar no que é tradicional, no que é convencional. O Espírito deseja mover-se rapidamente, e nossa mentalidade pode atrasar o trabalhar do Espírito. Ó Senhor Jesus! No momento único da aurora, Deus quer que os líderes das igrejas, os líderes da obra, acompanhem o que o Espírito tem feito e avancem. A aurora chega para todos e todos devem percebê-la. Não é tempo de ficar apenas discutindo e ouvindo fábulas e mitologias. Vamos trabalhar na direção que o Espírito nos tem dado por meio da palavra profética. O apóstolo precisou explicar suas admoestações para diferenciar seus ensinamentos daqueles outros que eram ensinados em Éfeso. Ele afirmava que sua admoestação tinha como objetivo produzir o amor de Deus, que procede de coração puro. Paulo tinha um coração puro, por isso foi aprovado por Deus. Assim, Deus o encarregou de abrir os mistérios de sua revelação. Tudo o que Paulo ensinou nas igrejas dos gentios foram ensinamentos saudáveis, que promovem a economia de Deus na fé, que produzem saúde espiritual nos irmãos. Além disso, ao falar de consciência boa e fé sem hipocrisia, ele mostrava que era sensível à luz do Senhor, que não havia nenhuma barreira entre ele e o Senhor. O Senhor já restaurou muitas coisas no viver da igreja, e fomos elevados a um nível muito bom, mas ainda precisamos ser levados a um nível superior. Não vamos voltar atrás. Se conservarmos um coração puro, uma boa consciência, uma fé sem fingimento, sem hipocrisia, sincera diante do Senhor, o plano de Deus se cumprirá por meio de nós. Louvado seja o Senhor. Pergunta: como a verdade é manifestada? Amém, queridos irmãos. Aleluia. Aleluia por essa quarta-feira, né? E o título da quarta-feira diz assim: a manifestação da verdade, um viver de justiça. Senhor Jesus. E nós vimos logo no início da leitura de hoje que quando nós dizemos para as pessoas, né, que a Bíblia, né, é a nossa única verdade, né? Muitas pessoas se opõem, amados, a isso, né? Dizem, não, cada pessoa pode ter, cada uma, a sua própria verdade, né? Ó Senhor Jesus, só, amados, que quando nós, no nosso dia a dia, manifestamos a verdade, né? E temos um viver de justiça, as pessoas não têm mais como se opor. Senhor Jesus, por isso que cada um de nós, né? Eu e você, precisamos estar dia a dia desfrutando mais e mais do Senhor e expressando o Senhor, como a gente tem visto em semanas passadas, que quanto mais nós expressamos o Senhor, esse viver de piedade é expresso para as pessoas, né? E de fato elas vão perceber que a Bíblia de fato é a única verdade. Louvado seja o Senhor. Tudo além da Bíblia, amados, é irreal, é mentira. Mas a Bíblia, tudo que tem nela é um conteúdo de verdade e de justiça. Louvado seja o Senhor. Lá em Apocalipse 19, né, mostra para nós ainda que os vencedores, né, eles bordarão as suas vestes com atos de justiça. Aleluia! Amados, eu e você, nos dias de hoje, estamos bordando nossas vestes, sabe com o quê? Com atos de justiça. Que maravilha isso! Então, a cada dia, a cada instante que estamos vivendo, quanto mais manifestamos essa verdade, né?
Com atos de justiça, nossas vestes, tá sendo ali bordada. Aleluia! Senhor Jesus, que maravilha isso, amados. Isso é maravilhoso, né? Porque o Senhor está trabalhando em cada um de nós. Isso é, de fato, rico demais para que o Senhor tem desejado e tem almejado e tem conseguido fazer em nossa vida. Senhor Jesus, lá no Salmo 40 tem algo muito, muito maravilhoso, né? Diz que nós não podemos ocultar, né, a justiça de Deus, né? Pelo contrário, nós devemos proclamar, né, a salvação que Deus já realizou em nós, por nós, a graça, né, a fidelidade de Deus, Senhor Jesus. Mas, de fato, nós não podemos de forma alguma ocultar todos esses itens que eu citei enquanto vivemos aqui na Terra, né? Mas devemos proclamar para as pessoas, né? Devemos proclamar que somos salvos, que a graça do Senhor nos alcançou e tem nos transformado, que isso tem nos levado a ter um viver de justiça, né? Senhor Jesus, mas dessa forma, né? O nosso viver vai ser um viver de pregação do Evangelho. Sabia disso? Nós não vamos nem precisar estar falando muitas palavras para as pessoas, nada disso. Mas só o nosso viver já vai expressar o próprio Senhor. Senhor Jesus, amados, que nessa quarta-feira, tá? Você desfrute bastante, viu? Manifeste a verdade, né, em seu viver e os atos de justiça, né? Por dessa forma você vai estar abordando, né? O Senhor vai estar abordando em você a sua veste nupcial. Amém? Louvado seja o Senhor, amados. E claro, né? Você vai se tornar um vencedor. Amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia.